tudo bem? Hoje a gente vai conversar diretamente com Moçambique. A gente vai falar com o Álvaro Taruma, poeta. A gente vai falar do livro Animais do Ocaso. O livro Animais do Ocaso foi publicado em Portugal pela editora Exclamação, editora do Porto, em 2021, e é o livro número 1 da coleção africana da editora Exclamação. E o livro também traz um pós-fácil de Antônio Cabrita. Então, Álvaro Taruma, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Olá a todos os que acompanham este programa. E cá estamos, Ricardo. Excelente. Eu quero agradecer a quem esteja assistindo, né? O canal vem crescendo, a gente vem incorporando novos nomes aqui, trazendo sempre livros interessantes. O do Álvaro também é um livro muito interessante. E quero agradecer você que está assistindo aí, aproveitar para te pedir que subscreva aqui o canal, que se inscreva, né, no nosso canal. E ao final também deixaremos aqui na descrição desse vídeo a biografia do Álvaro Taruma, um link para se adquirir esse livro, ainda que seja diretamente com Portugal, né? E também poderemos falar aqui um pouco, se o Álvaro topar, sobre outros livros que ele já lançou também. O Álvaro Fausto Taruma nasceu em Maputo, em 88. Se calhar é o autor mais jovem que estamos entrevistando aqui no canal. É descrito com uma escrita marcadamente intimista e publicou Para uma Cartografia da Noite, em 2016, o melhor primeiro livro de poesia de um autor moçambicano, desde o distante Monção, de Luiz Carlos Patraquim, segundo a revista Caliban. Publicou também Matéria para um Grito, em 2018, tendo ganho o prêmio BCI de literatura para o melhor livro do ano. Esse livro do Álvaro, o Animais do Ocaso, contém algumas partes: Para uma Cartografia da Noite, Matéria para um Grito e Animais com Corda no Coração. Assim que eu peguei o seu livro, Álvaro, eu fui penetrando, né, na sua linguagem, no seu universo, na ambientação do livro, né? O livro entra muito diretamente na noite, na insônia, e vai nos conduzindo, né? Vai nos conduzindo a certas aberturas, assim, pela minha percepção, a mulher amada, a mulher perdida, mas também a vida diurna, a vida da cidade, a vida exploradora, a vida sonhadora. E no livro como um todo aparece bastante também o fantasma da escrita, né? Às vezes refletido, às vezes cultuado, muitas vezes expressivo. E é um livro que eu gostei muito também pelo cultivo da liberdade que o livro traz, com versos mais alongados, com a grande sentença, relativamente próximos da prosa, do discurso mesmo, inclusive com poemas em prosa, sua sintaxe bem alongada. Gostei muito, te achei um poeta muito interessante até dentro do ambiente contemporâneo da poesia moçambicana, com a qual eu tenho tomado contato mais recentemente. Eu queria que você começasse nos explicando, Álvaro, se você puder, como é que você chegou a esse livro, né? Ou seja, como você pensou nesse livro enquanto estrutura. Então, se você puder falar um pouco sobre as partes, de onde elas provêm, né? Primeiro, assim, pensar o livro como estrutura, depois a gente entra em outras discussões. Bom, Ricardo, deixa-me dizer que eu nunca pensei no livro Animais do Ocaso como se fosse um livro original, porque o livro, afinal de contas, nasce de uma impossibilidade de eu lançar um original. Explico-me. Eu tive a oportunidade, através do Antônio Cabrita, que era de entrar ou penetrar dentro do mercado português, porque já havia bastante gente em Portugal, sobretudo a querer, a interessar-se, não é, pela minha escrita.
e o editor Nuno Gomes pediu-me um original. Na altura eu estava a escrever um projeto chamado Animais com Cordas no Coração. No entanto, esse projeto não estava a ir, não estava a tomar a direção e o sentido que eu queria imprimir nesse livro. Era um livro que saía depois de eu ter ganho o prêmio BCI de literatura, que é o prêmio que era dado anualmente em Moçambique para o melhor livro. Casou com um peso enorme de ter sido o autor, o poeta, o escritor mais jovem a ganhar o livro, nunca tinha acontecido. Eu ganhei o prêmio com apenas 2 livros, não é? Que o segundo meu livro, que foi Matéria para um Grito, ganhou esse prêmio. Então, foi um peso bastante, foi uma pressão enorme dentro de mim. E dentro disso havia este projeto que eu havia começado, que era o Animais com Cordas no Coração. Entretanto, chega o editor, diz, olha, Álvaro, precisamos de material. Eu não tinha um material que satisfizesse aquilo que era o meu desejo em termos de publicação. E pronto, pensei em algum conceito que pudesse apresentar ao público português, porque o livro Animais do Ocaso foi exatamente pensado como uma introdução do Álvaro Taruma ao leitor português. Então, qual é a saída que nós tomamos? Tomamos eu, porque o Cabrita também teve a sua intervenção, interveio, foi que eu pudesse pegar partes para uma cartografia da noite, partes de Matéria para um Grito e aquela parte de Animais com Cordas no Coração que já me satisfizesse, portanto. E aí temos o livro Animais do Ocaso. E, em termos de conceito, foi continuar esta temática da noite, que é bastante presente, né, para uma cartografia da noite, e que ela também entra e se dilui um pouco em Matéria para um Grito. Então, fui pegando essas partes, que não estão completas, não é possível ter uma imagem completa dos livros individuais através do Animais do Ocaso. Entretanto, é possível encontrar um caminho, não é, comum para entender a poesia do Álvaro Taruma. Então, foi isto que nós encontramos, e acho que o pós-fácil que o Antônio Cabrita produziu acaba sendo um elo de condução para pelo menos aproximar o leitor àquilo que é a escrita do Álvaro Taruma. E também tenho essa felicidade de alguma forma, em termos de voz coletiva, eu sentir que agrego um bocado daquilo que se produz a nível de jovens escritores em Moçambique, não é? Estamos felizmente dentro de um espaço comunitário, entre aspas, temos esses vasos comunicantes, comunicamos, falamos uns com os outros, lemos-nos de alguma forma portanto, temos tanto convivido dentro desse espaço comum que é Maputo, infelizmente, embora também os horizontes abram-se, né? Pelo menos para mim, no sentido de que tenho mais contato também com outros fazedores de literatura que não estejam baseados em Maputo. Pronto, mas em termos de conceito para o Animais do Ocaso, foi esse. Então, dificilmente eu olho Animais do Ocaso como um livro original, mas acho que é uma introdução necessária até àquilo que é a minha escrita. Não, e perfeito, eu acho que o livro cumpre esse papel. Eu até andei olhando os seus livros anteriores e, de fato, houve uma seleção, né, de algum material anterior, desses 2 volumes, e ficou muito com uma unidade muito interessante, o Animais do Ocaso. Ficou com uma cara sua, eu diria, ficou com essa unidade. É interessante você trazer essa discussão da cena
poética moçambicana, ainda que mais restrita à capital. E eu digo interessante pelo seguinte: há um tempo atrás nós conversamos aqui com o professor Nazir Khan. O professor Nazir Khan, ele tem um livro lançado aqui no Brasil, O Campo Literário Moçambicano, né? A gente conversou sobre esse livro. E a percepção do Nazir sobre a cena literária moçambicana diverge um pouco da sua, até, por conta dele pensar o escritor moçambicano, e talvez ele esteja pensando mais na prosa, nos prosadores, do que nos poetas, e ele pensa como prosadores ou escritores um pouco distantes uns dos outros, com a ausência, talvez, de um diálogo, de um senso de comunidade, e talvez na poesia isso seja um pouco diferente, né? É isso que você está nos dizendo. Acho que eu poderia tentar esclarecer isto através do momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento virtual e, por via disso, também de vários contactos, não é? A própria literatura moçambicana era uma literatura bastante confinada a esse espaço que é Moçambique, mas hoje, de alguma forma, conseguimos ter algumas figuras que escapam, não é? Que são faladas, pessoas que são faladas em Angola, em Luanda, pessoas que são faladas em Portugal, pessoas que conseguem chegar no Brasil. E dou um exemplo do Pedro Pereira Lopes, que parece já um residente no Brasil. A Irondina, por exemplo, que é uma excelente poetisa, ela está bastante presente em Lisboa, em Luanda também. Nomes como Lucílio Manjate, por exemplo, não são nomes estranhos, por exemplo, a Portugal. Então, de alguma forma, nós conseguimos, neste momento, por causa dessa possibilidade de contatos baseados no virtual, sair de Moçambique. O mesmo acontece em relação ao espaço doméstico nosso. É tão fácil hoje termos contato uns com os outros, diferente do que acontecia, por exemplo, com a geração Charrua, que não é exatamente a geração que nos precede, desculpa, mas é uma das mais antigas. Só falar dos finais dos 80 para os 90, não é? Dominado, Ngulano Pacacossa, Eduardo Aita, Armando Arthur. Esses tinham um espaço comum que era a EMO, a Associação dos Escritores. As tertúlias ocorriam ali e fora daquele espaço não havia mais nada. Hoje é diferente. Hoje o jovem escritor hoje raramente precisa de uma estrutura como a EMO. Aliás, ela é quase que ausente, né? Ela existe, mas o jovem hoje não precisa dessa estrutura. O jovem precisa de manter contato com o outro. Eu, por exemplo, tenho sempre recebido pessoas mais jovens, outras não, que me enviam os seus trabalhos. Olha, Álvaro, gostaríamos que lesses o nosso trabalho, ainda está para sair, o que é que tu achas? E por aí nós nos ajudamos, fazemos esse esforço de interajuda. Mas também, deixa-me dizer que eu também nasci dentro de um conjunto de poetas e prosadores que encontravam-se para discutir o livro, não é? Nós, depois de termos, digamos que o aval dos outros, é que podíamos publicar os nossos textos no Facebook e em outras plataformas. E isso ajudou-nos também a cimentar um bocadinho da autoconfiança, a cimentar, a ter um senso crítico também em relação àquilo que nós produzíamos, mas fora daquele auxílio tradicional que era dominado pela Charrua. A Charrua é uma geração que quase que se confunde atualmente com a própria literatura moçambicana, mas em termos de dinâmica, hoje em dia as coisas mudaram bastante, são completamente diferentes. Até porque os próprios indivíduos, né, as próprias figuras que fazem
o charrua hoje são figuras mesmo, meio que eremitas, né, no sentido de já distanciaram-se, muitos estão a migrar, né, da cidade para o campo à procura do seu espaço mais reservado. O Ungulani já se distanciou, o Armando Arthur também se distanciou, e a própria as próprias figuras, né, de peso já não aparecem tanto na EMO, que era outro sítio onde nós pudéssemos, de forma natural, buscar algum subsídio, né, para aquilo que nós produzimos, mas também para ler o cenário, vamos lá dizer, histórico, né, ou historiográfico da própria produção literária em Moçambique. Perfeito. Viu, Álvaro? Eu cheguei à sua poesia pelo Facebook, né? Eu tomei contato com alguns poemas que a gente fui fazendo contato, né? Fui adicionando escritores moçambicanos e angolanos. Você foi um deles e os seus poemas sempre se destacaram no meu gosto, na minha predileção. Eu lembro que quando eu li alguns dos seus primeiros textos, me vieram à mente os poemas de um escritor brasileiro chamado Ferreira Goulart, um poeta brasileiro, Ferreira Goulart, e principalmente nas primeiras obras dele, né, por conta dessa dimensão mais investigativa, de um aspecto que é esse aspecto mais intimista. O Cabrita menciona, né, aliás, um belíssimo texto no pós-fácil ao seu livro, ele menciona que você transita, né, você, Álvaro, transita entre a poesia mais intimista, a poesia mais lírica, sem deixar de lado referências políticas, históricas nos seus textos. Então, foi por aí que eu cheguei a você e surgiu a ideia de convidá-lo. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua formação literária. O Cabrita, ele fala, olha, até um ar assim meio de surpresa, como é que surgiu esse jovem e tal, e o que ele lia, né? O que é que você leu? O que é que te levou à poesia? O que é que você lê atualmente? Você poderia nos contar um pouco disso? Bom, Ricardo, essa pergunta eu estava a rir-me um pouco porque ela é difícil para mim, mas também é difícil de explicar para as pessoas. Na verdade, eu, quanto a maioria dos jovens escritores moçambicanos contemporâneos, eu assumiria e diria que nós não temos nenhuma formação. Nós estamos a nos formar a cada dia. O exercício essencial é de sempre procurar ler, mas acima da leitura do livro é a leitura do mundo e essa abertura para a sensibilidade de captar captar o mundo, a palpar as coisas, sentir as coisas, porque em termos de leitura nós sempre fomos esfomeados, sempre não tivemos referências bastantes para hoje podermos nos assumirmos escritores. Eu diria assim, por exemplo, eu nasci numa ilha não tão distante da cidade capital de Maputo, mas em termos de físicos, né? Estamos a 30, 40 quilômetros da cidade de Maputo, mas culturalmente diferentes, totalmente diferentes, um ambiente rural que contrasta com tudo que aquilo é Maputo, sem bibliotecas públicas, sem nenhum lugar para se obter o livro. E eu nasci nos finais dos anos 80, numa altura em que a guerra civil estava no seu auge, e na ilha onde eu nasci, havia um campo de refugiados de guerra. Então, acho que a primeira grande escola que tive é essa de convivência com outras pessoas que não faziam
parte da minha etnia, da minha tribo, da vivência cultural das pessoas que faziam parte dos meus familiares diretos, mas também tive alguma sorte, não é? Porque o meu pai era oficial da Marinha de Guerra em Moçambique, Moçambique pós-independente. Ele fez parte do segundo grupo de oficiais militares formados em Portugal. Então, viveu um tempo em Portugal durante a sua estadia, né, que ele esteve em Viana do Castelo. E durante esse tempo ele absorveu um pouco daquela coisa da cultura portuguesa, até porque ter uma identidade portuguesa ainda, ou alguns maneirismos dos portugueses ainda concedia algum certo prestígio, né, nos corredores locais. Então ele gostava de ler, ele tinha alguns livros, não eram muitos, mas pouquíssimos livros, e eu fui vendo dentro de casa, não chegavam a 10 livros, mas tinha alguns de banda desenhada, alguns, assim, memória, uns policiais franceses que traduzidos, que eles de certeza obteve em Portugal, e fui crescendo a ver isso. Ele também fez um grande esforço de ensinar-nos, a mim, pelo menos, e ao meu irmão mais velho, a ler um bocado antes de entrarmos na escola, porque nós, onde estávamos, não havia nenhuma outra forma de educação que não fosse o ensino público, que se entrava aos 7 anos. Então, lá a partir dos 4, 5 anos, já entendia alguma coisa de leitura, já havia os livros dele de banda desenhada. Mas uma coisa que me foi vantajosa foi o fato de a nossa família ser etnicamente mulata, no sentido de que o meu pai é de uma etnia que não é a mesma etnia da minha mãe. Minha mãe era professora, meu pai era oficial do Exército, e eles encontraram-se porque na Inhata, onde nasci, era da minha mãe, mas meu pai lá foi por causa do trabalho. Mas para a convivência entre eles, eles só tinham que falar uma única língua, que era o português. Porque mesmo onde eu nasci, o português não era a língua nativa, tipo a língua materna, não é? Só se aprendia ou só se aprende o português a partir do momento que se entra na escola. Mas eu tive essa sorte ao nascer, o português ser minha língua primeira, porque não havia nenhuma outra forma quer dizer, era uma língua franca, né, que o meu pai e a minha mãe usavam, e que nós, como filhos, acabamos adotando, porque era difícil adotar a língua só da mãe, porque não conseguiríamos falar com o nosso pai, nem a do nosso pai, porque não conseguiríamos falar com a nossa mãe. Então, tivemos ali esse meio termo que já nos ajudou um bocadinho em termos de absorção da realidade, pelo menos quando começamos a frequentar a escola e aprender o português, para nós já não era tão difícil como as outras crianças que não tinham nenhum acesso. Mas, na altura, por causa desta veia de esquerda, que o nosso veia de esquerda socialista, comunista, do nosso governo, né, do primeiro governo de Moçambique, os manuais escolares também tinham muito disso de tentar abarcar os espaços dos países amigos. Então, nós tínhamos, já a partir do 5º ano, né, chamamos de 5ª classe aqui, alguns textos adaptados de Pepe Tela, que é de Angola, tínhamos alguns de alguns cabo-verdianos, os Lopes, tínhamos alguns de São Tomé. Portanto, todos os países da CPLP, de alguma forma, tinham representação ou representatividade dentro dos nossos manuais escolares. Então, foi a partir daí que fui percebendo, fui começando a ler através do texto adaptado. E a partir daí, comecei a ter essa curiosidade mas o que é isto de Cabo Verde que se fala aqui? O que é isto de Angola? E os manuais, à medida que os anos passavam, né? Saíamos do 5º para o 6º, do 6º para o 7º,
o texto cada vez tornava-se mais claro. Tinha muito do João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, os sonetos, tinha muito do Jorge Amado. Portanto, foram esses textos, o José Mauro de Vasconcelos, o autor do meu Pé de Laranja Lima. Então, são esses textos que nós absorvíamos, tinha muito dos autores da geração Charrua, por exemplo, mas todos esses eram parte do imaginário totalmente distante daquilo que era, pelo menos, a minha vida, o meu cotidiano. E nós não tínhamos os textos completos, nunca li um livro completo de Zé Cabral de Melo Neto, por exemplo, mas li alguns poemas que já existiam nos diversos manuais, né? Então, isso já nos aproximava. Falando de literatura, eu acho que já no oitavo ano, ou quando chego no oitavo ano, tinha ali alguns textos interessantes, bonitos, de poesia. Eu já de alguma forma gostava de declamar, aquela sonoridade, era uma coisa que me interessava. Vinícius de Moraes, Luís de Camões, Fernando Pessoa, gostava de ouvir os textos a serem falados. Mas no oitavo ano, recordo-me ter encontrado um texto do Mia Couto, também adaptado, acho que nunca chegou a publicar esse texto, deve continuar inédito, que se chamava Canção da Mulher do Pescador. Um texto bonito, muito bem estruturado em termos de rimas, estrofes e tudo mais. E que eu começo já a ter curiosidade e querer decalcar esse texto. Recordo-me igualmente de um texto de um prosador nosso cá, que tinha, chamava-se qualquer coisa Vasconcelos, eu esqueço-me do primeiro nome, mas foi um jornalista famoso aqui, que era cronista também, e tinha um texto bonito, tinha uma canção, repetia-se, e era tão bonito de se ler. Eu começo a querer decalcar esses textos, é pegar o texto, pegar a estrutura rimática e escrever um novo texto por cima disso, obedecendo aquela estrutura. E acho que é aí onde ganhei um bocadinho este gosto da escrita, né? Gosto da leitura, gosto da escrita, mas num ambiente onde ninguém mais se interessava por isso. Não conhecia ninguém na ilha toda onde eu vivesse que gostasse de escrever, ou nunca tive um professor que pudesse me indicar pessoas. Então, tudo foi através daí. Mas, de alguma forma, para eu continuar com a minha escolaridade, eu tinha que, aos 16 anos, porque só íamos até o 10º ano. Para fazer o 11º e o 12º, nós tínhamos que atravessar e ir para a cidade de Maputo. Então, é isto que depois faz com que eu me transfira da Inhaca para Maputo e pronto, vou continuando com o meu ensino secundário, e quando entro na universidade já tínhamos uma biblioteca da Universidade Pedagógica onde fiz o meu primeiro curso, que foi o ensino de português. Então aí já tive mesmo mais acesso ao livro, mais possibilidade de conhecer, mesmo que fosse de longe, escritores, porque alguns já via passar e já sabia que este é um escritor, é fulano. Mas mesmo assim, a coisa assim muito tímida, muito de um rapaz totalmente deslocado que caiu na cidade. Até que tive a felicidade, anos mais tarde, de ter encontrado alguém que fazia parte do movimento Cupaluxa, onde fazia parte o Eduardo Kivi, o Mauro Brito, o Amos Mucavel, o Nelson Lineu, o Japão Arijuane, que são pessoas que depois, pronto, têm algum destaque hoje também a nível da cena literária local. E fazia parte deste grupo, ia falarmos um dia, eu gosto de poesia, e discutimos, começamos a falar de autores, e cada um ficou ali, tu conheces, então tu gostas de literatura? Ah, gosto, tu escreves alguma coisa? Ah, tu escreves alguma coisa, então apareça no sítio XYZ,
E foi pela primeira vez onde fui lá, vi as pessoas, conheci as pessoas, fui vendo eles a declamarem os seus textos, a mostrarem os seus textos, mas eu continuava tímido porque não sabia o que ia mostrar, se as pessoas iam gostar, e por aí vai. Mas então, essa é a minha iniciação à literatura. Ah, com a boa a sorte de eu depois ter conhecido também o Eduardo White, porque ele era uma pessoa que se doava às pessoas, muito solidária, e ter convivido com ele de forma muito frequente. Ele convidava-me à casa dele, acho que foi o primeiro grande encontro que tive com um escritor, que é uma pessoa que quase adotou-me, porque ele gostava de chamar-me, olha, está aí um papel, escreva um poema e eu vou escrever o meu aqui. E ele sempre me dizia, olha, Álvaro, quando tu fores a escrever, tenta encontrar um tema, reflita. Ele foi dando algumas ferramentas e a convivência foi muito pouca, porque nós nos conhecemos em 2012, ele faleceu em 2014, então tivemos só uma espécie de 1 ano e meio, que não foram exatamente 2 anos, mas uma convivência intensa que permitiu-me perceber, pelo menos a nível temático ou a nível de posicionamento, não exatamente político, mas de como eu vejo, eu leio o cenário local, tentar puxar um bocado pelo lado social, tentar usar não exatamente como a poesia como uma arma, mas a poesia como um espaço em que nós possamos todos lavarmos das feridas do dia a dia. Então, isso foi um bocadinho daquilo que o Eduardo White passou-me, porque, pronto, ele era um autor que eu respeitava bastante, porque era aquela coisa toda, e depois acho que o Eduardo White, o Craveirinha, o Calano da Silva, o Ngulano Pacacossa, o Mia Couto, o Suleiman Kassam, eram aquelas grandes figuras, né? Pronto, que fazem parte do imaginário literário aqui em Moçambique, pelo menos para as pessoas da minha geração. Então, ter convivido com ele, ele ter me dado essas dicas, ajudou-me bastante para, pelo menos, formar-me em termos de personalidade, né, literária, pelo menos do ponto de vista daquilo que é a literatura. E pronto, continuar até hoje a fazer a fazer o que tenho feito e a acreditar que faço, né, seguindo não só aquilo que eu quero, mas aquilo que são as referências que os outros deram ao longo deste tempo. Muito bom, foi um relato assim muito rico de informações, né, biográficas, sociais. Gostei muito da sua fala agora. E me parece, você falando do Eduardo White, que é um autor lido aqui no Brasil também, ainda que na poesia, né, aqui no Brasil a gente desconheça assim relativamente a poesia moçambicana, que não seja a do Craveirinha e mais recentemente que não seja a da Noêmia de Souza também, uma autora que entrou na literatura brasileira com mais peso, a coisa de menos de 10 anos, mas hoje é muito lida também, o Sangue Negro, né? E, e o Craveirinha. Então, a gente tem pouca leitura no Brasil ainda de Patraquim, de Eduardo White, desses autores que você trouxe todos, o Kalani mesmo, mas me pareceu uma espécie de passagem de bastão, né, do Eduardo White para a sua poesia. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? De repente, ler um poema seu aí do Animais do Ocaso, que você gostaria de nos apresentar, porque a gente está falando do teu percurso, seria interessante a gente introduzir um poema aqui agora, o que você acha? Eu vou ler o poema, ah, falar um pouco do White. Ah, acho que vou ler algo que tenha um bocado também da cara do White. Eu vou para o texto da página 72, chama-se Confessionário.
Já não mais quero escrever poesia como certos anjos. É difícil esta vida de morrer assim, pouco a pouco, a noite toda. Remendar amanhã com a restante saliva do sono, neste país de devastação e sofrimento. Quero também a brisa das praias transparentes, um céu que trocasse as nuvens por algodão e um mar também azul atropelando minhas quilhas do coração. Beber café, decantar os livros, no more, no more, no more. Quero um amor outros domínios, uma mulher que não seja só carne e esquecimento, um copo de vinho brando, da mais casta videira das palavras. Já não mais quero despertar assim, com a alma toda pela boca. Muito bom, gostei mesmo. Eu vou fazer o seguinte, quando eu for deixar a descrição do vídeo, eu vou transcrever esse poema também, deixar esse poema Tá ali bem. transcrito, né? Ainda que a gente tenha já Ricardo, hoje... Oi? Repete para mim só o primeiro verso desse poema aí, por favor. confessionário, página 79. Página 72. Já não mais quero escrever poesia como certos anjos. Tá, beleza. Podemos retomar, então? Podemos, podemos. Então tá. Álvaro, você leu esse poema e você, nesse poema, tem esse primeiro verso, já não quero escrever poesia como certos anjos, é isso, né? É isso, sim. É isso. É, há um tempo atrás eu li uma conversa sua, uma entrevista sua, denegando a poesia, não quero mais escrever poesia, literalmente. Como é que fica essa história? Explica para a gente um pouco essa sua relação de muito consciente, eu diria, inclusive sobre o lugar da poesia, né, na vida social, na vida política, na vida econômica, o lugar do poeta dentro de uma sociedade e o relativo desprezo que o poeta é um pouco como pária da linguagem, apesar de também poder ser visto como antena da raça, como diria o Ernst Pound, mas o poeta como um ser também pária, né? Você podia retomar um Sim. pouco aquela discussão daquela entrevista, que eu achei muito interessante a sua explanação lá. Na verdade, Ricardo, o que eu sempre senti é que existe um... As pessoas, quando nós publicamos, quando escrevemos poesia, as pessoas gostam bastante de estarem ao nosso lado e mostrarem um certo apoio no sentido moral. Olha, vocês devem continuar a escrever. E eu digo isso num contexto em que lê-se muito, cada vez muito pouco. Pelo menos a nível de Moçambique, e o mercado editorial não funciona como um mercado, como alguma coisa que permita, né, as editoras não funcionam, as distribuidoras não funcionam. Não. Eu sempre senti que não há um conforto para quem escreve. E esse conforto não estou a referir-me simplesmente ao conforto, vamos lá dizer, material, mas eu já escrevo poesia partindo de um desconforto interior, não é? E sinto que esse desconforto é cíclico, é repetitivo demais. Então, e sobretudo para quem escreve poesia, que de alguma forma a poesia aqui em Moçambique ela é olhada como uma arte, vamos lá dizer, baixa. Não, quem escreve poesia não é olhado da mesma forma como, por exemplo, quem escreve um romance. Um romance, se calhar, é melhor recebido do que um livro de poesia. Essa foi essa é sempre a minha leitura em relação àquilo que é
o panorama literário em Moçambique. Então, de alguma forma, eu quis fazer um abanão ao cenário, ao mercado editorial, uma chamada de atenção, e era neste sentido que eu falava do abandono da poesia. Porque, no meu caso, encontrei um refúgio, vamos lá dizer, material, falando nisso, que é a escrita de guiões, né? Há necessidade hoje das radionovelas, de séries de televisão, de algumas peças de teatro com as quais tenho contribuído. Então, parti da poesia, que é uma coisa que escrevo com gosto, com persistência, mas com muito sofrimento, para algo, migrei para algo só porque isso me permite viver o meu dia a dia. Eu, feliz ou infelizmente, sou um escritor que vive completamente da escrita, não é? Não tenho outra função a não ser escrever. No entanto, a minha escrita não se cinge bastante somente à poesia, não é? Apesar de ter começado pela poesia, eu sempre fui praticando paralelamente outras formas de escrita que, pronto, culminaram com o fato de repente, ter me visto já envolto a este, vamos lá dizer, mercado que não tem nada a ver com livro, não é? Porque estou inserido num estúdio de comunicação, não é? Que lida com cinema, né? Do cinema documentário, e também lida com rádio e televisão, e pronto, e trabalho com isso. No entanto, muitas das vezes tenho que fazer atividades, não é, ligadas à poesia, né? As pessoas me conhecem como poeta, não me conhecem como guionista. No entanto, a poesia não me dá um certo retorno, a não ser o fato de servir, evidentemente, como escape. Para mim serve como escape. E fui percebendo que dentro de Moçambique não está a funcionar a ideia de mercado, de tal forma que a minha aposta atualmente é sair um bocado para Portugal, para Brasil, para Angola, para encontrar um espaço onde sinta que o livro é distribuído, sinta que até em termos de respeito, de alguém olhar e perceber que contribui também de alguma forma na sociedade, porque isso em Moçambique é pouco. E não porque não exista, na verdade, é porque o establishment em Moçambique, ele só respeita uma pessoa a partir do momento em que tem algum destaque internacional. Nacionalmente, não há nada que se faça. Se o Pedro tivesse ganho o prêmio Oceanos. do Oceanos. Oceano, hoje seria visto como o melhor escritor. Mas Pedro Pereira Lopes é um escritor muito esforçado, que muito trabalha, que conhece, que convive com ele já de algum tempo, que tem um respeito por ele e que conhece o seu valor dentro da literatura, mas ninguém, de alguma forma, pode dar-lhe esse valor antes dele conquistar algo de fora para dentro. É assim como funcionam as coisas no nosso país, infelizmente. Serve para a literatura, serve para a música, serve para as artes plásticas, serve para tudo que tem que ver com produção, até com desporto. Um jogador moçambicano, por mais que se esforça, obviamente nós temos um campeonato sem expressão nenhuma, mas se esse jogador estiver a jogar no Atlético de Madrid, no Sporting de Portugal, no Benfica, numa equipa na Inglaterra, aí já é considerado alguma coisa. Serve também com relação aos prêmios em Moçambique. Ninguém, por mais que ganhes o BCI, por mais que tenhas uma constância a nível de produção e a nível de qualidade,
se não tiveres um destaque enorme. Isso eu sinto que depois, às vezes, desvirtua também certas pessoas, porque até bons escritores passam a não publicar ou a publicarem por causa da busca de um certo espaço e não exatamente pelo desejo interior, por aquela coisa não, muito íntima que nos faz escrever. Não, era um abanão aqui ao cenário, ao cenário local de escrita, de publicação, de facto uma chamada de atenção, e até porque alguns recados chegaram, né? Consegui, através daquela entrevista, fazer os inimigos, que são tantos, e também alguns amigos sinceros que também subscreveram o cenário, alguns escritores, porque há muitas pessoas, Ricardo, que escreviam, pelo menos que começaram comigo, em termos de iniciação, geração, alguns até chegaram a publicar o primeiro livro, mas nunca, a partir daí nunca mais entraram, porque começaram a perceber ou tinham alguma ilusão do que é que o livro proporciona, mas depois disso perderam tudo, ficaram desiludidos e ficaram pelo caminho. Sim, sim. Não, eu gostei muito desse texto, na verdade, eu até trouxe de memória aqui, não estava nem no meu roteiro aqui fazer essa questão, porque eu acho que no Brasil a gente tem um pouco disso também, ainda que a gente já tenha aqui um sistema literário mais endógeno, né, mais nacional, que tem uma certa circulação já. Então, o prestígio de um escritor também acontece muito localmente, muito nacionalmente aqui, mas eu percebo, sim, que, de fato, para Moçambique, principalmente, até mais do que para Angola, a recepção externa é definidora, né? Mas voltando a isso, né? Pois é. Mas voltando a isso, e aí entrando de novo na sua poesia, os seus poemas trazem muito a presença da própria tematização do poético, né? A metalinguagem, de certo modo, o poema sobre o poema é algo que acontece no seu livro Animais do Ocaso. No entanto, nunca é uma aula, assim, você nunca está dando ali uma lição de escrita, né? Me parece mais assim uma relação mais íntima com a escrita, uma relação de espanto com a escrita, que se contrapõe diretamente a essa leitura que você está fazendo do lugar social da poesia, né? Ainda que Moçambique tenha essa fama de a pátria dos poetas, né? Como é que funciona para você a escolha? Porque assim, os seus poemas se ambientam na noite, se ambientam na insônia, se ambientam no próprio poema. Como é que você foi construindo esse caminho, né? Eu acho que retornamos um bocado àquela questão da falta de conhecimento, na verdade. Eu escrevo como uma espécie de busca de algum lugar. E essa ignorância que tenho em relação à poesia é o que me possibilita escrever da forma como eu escrevo. Porque, pelo menos, eu escrevo sem conhecimento de teorias literárias, nunca me coloquei num espaço de busca, não é? De conhecimento dessas teorias. Eu tento exercer da minha forma, né? Então, se calhar essa ignorância que me ajuda um bocado a ir por aí. Nunca me olhei, nunca olhei o meu texto como metapoético nesse sentido. Posso escrever algo que o resultado seja metapoético, mas em termos de objetivos, de caminhos, não é exatamente. De facto, são pequenos fragmentos de memória
daquilo que fui lendo ao longo do tempo e que depois condensa e me permite escrever da forma como escrevo, mas não tenho, de fato, conhecimento e caminho. E quando digo isso, não é... Eu digo isso porque é uma geração inteira, não é? Que eu sinto que caminha, que faz mais ou menos a mesma caminhada que eu faço. Não é? Esse é o estado e o estágio atual da poesia moçambicana. Raramente haveríamos de encontrar alguém que de facto tivesse conhecimento, que de facto tivesse uma leitura, que tivesse consciência, mas eu pelo menos tenho, em termos de questão temática, daquilo que gostaria de provocar, não aquilo que gostaria de escrever, mas aquilo que gostaria de provocar aqueles que leem ou que lessem os meus poemas. Eu já tenho as coisas minimamente definidas. Eu parto de a minha poesia, a minha escrita, em resumo, eu acho que seria, sobretudo, dos livros que antecedem o Animais do Ocaso, que também fazem parte, eu diria que é uma espécie de escrita autobiográfica, não é? Essa noite que permeia os meus poemas é uma noite que também vivi. Porque eu digo, eu vivo na cidade de Maputo desde 2004. Ou seja, há 19 anos que eu vivo na cidade de Maputo, mas eu nunca me encontrei na cidade de Maputo. Que é difícil explicar isso, porque eu venho de um espaço totalmente rural, no qual eu tinha uma ideia de cidade, uma ideia muito parnasiana, muito romântica, no sentido de um conjunto, uma coisa que funcionasse, que fluísse, e tudo era uma imagem mental, não é? Totalmente oposta àquilo que eu vivia no campo, totalmente oposta àquilo que é. Mas quando cheguei aqui, eu nunca encontrei aquele espaço ideal, aquele espaço que eu procurava, que a minha alma procurava. Fui zanzando entre as casinhas de subúrbio, entre aquele espaço totalmente suburbano e na forma física, mas suburbano também na forma do viver. E a minha alma não estava preparada para se encaixar ali, porque eu buscava um outro espaço, um outro espaço que foi o espaço que eu levei anos a recriar mentalmente. Uh, o, essas antíteses, né? essas contradições, elas marcam aqui dentro. E são essas contradições que se encontram também, que eu acho que de alguma forma se encontram dentro do meu texto. O mesmo acontece a nível sentimental. As coisas que concebemos, né? E depois, às vezes, não temos a graça, a sorte de realizá-las de alguma forma com alguém, por várias razões, porque somos pessoas excluídas. Eu, de alguma forma, sou uma pessoa excluída dentro do espaço social de Maputo ou de Moçambique. O lugar de onde venho e depois para onde vou, o fato de eu ser bastante idealista, se calhar, de não me rever com a nossa própria realidade, até moçambicana, do que aqui é aceito, não é? Então, todas essas contradições é aquilo que eu procuro trazer no livro, através da metáfora, das imagens. Gosto bastante de explorar imagens, até as imagens contraditórias, né, que mostram um bocadinho aquele estado da minha própria alma, de alguma ironia, e todo o aparato, digamos que estilístico que tive acesso através das minhas leituras prévias, e é isso que tento buscar e coloco no livro. No entanto, não, repito, não temos nenhum conhecimento de onde isto se dirige. Por isso que, se calhar,
é possível, dentro dos meus poemas, eu raramente faço esse julgamento, mas é possível encontrar, se calhar, um verso sublime para depois, no verso seguinte, ir encontrar alguma coisa que não tem nada a ver. Entretanto, estou a falar de possibilidades que se podem encontrar, não estou a dizer que isso está aí, mas por causa desta nossa ignorância. Por acaso, dentro da minha geração, as pessoas que eu conheço que são mais cuidadas em relação a isso, de uma escrita bastante límpida e bastante consciente, se calhar seja o Pedro Pereira Lopes e o que escreve bonito, por exemplo, que eu gosto, que escreve bonito, escreve de forma límpida, e o Mauro Brito, não sei se tem algum contato com a poesia do Mauro Brito, mas ele também tem este cuidado de uma certa limpidez na linguagem e de algo que se percebe tão bem onde ele queria chegar. Eu acho que não, eu sou um turbilhão, eu vivo como um turbilhão e é esse turbilhão que se reflete nos meus poemas. Obviamente que vamos crescendo, não é? Vamos crescendo, vamos aprendendo, não é? Alguma coisa. Quando eu digo que tenho falta de conhecimento e que sou ignorante em várias coisas, não significa que isso seja uma precondição que eu aceite de forma indiferente. Não, vamos procurando, eu e os outros, não é? Vamos procurando ter acesso a mais ferramentas que nos permitam, não é, ganhar mais autoconsciência, mais conhecimento de caminhos. Eu, por exemplo, tenho aprendido bastante com Cabrita, tenho, digamos que, aproveitado o máximo, é nele onde busco referências, é nele onde, pelo menos a nível de livro. Agora tenho conversado muito com o Patraquim, praticamente todas as semanas temos tido conversas, e é em termos de escopo, pelo menos de conhecimento, né? Vou ampliando o meu horizonte, o meu espaço, né? De atuação, e se não for de atuação, pelo menos referências históricas, né? Que o Patraquim tem muito isso de referências, sempre vai falando. E é engraçado que eles também notam isso, que eles conversam comigo, eles dizem, olha, Álvaro, tu escreves bons poemas, mas quando, na verdade, eles olham para aquilo que são minhas referências, lugares onde andei, livros que eu li, pessoas com as quais convivi, eu sou bastante criança, né, nesse sentido. E pronto, mas epa, não se sabe, não se sabe. É uma questão pronto, de dentro, mais íntima do que exógena, do que algo que eu possa, de forma particular, controlar. Pois é. Claro, o poema exige esse domínio de técnicas, as técnicas são sempre bem-vindas, mas não necessariamente, né? Eu acho que você consegue construir uma voz e buscando também, desbravando, sendo ignorante num certo sentido, né? E trazendo a sua percepção para o mundo e para como a linguagem pode apresentar esse mundo. Eu acho que você faz isso muito bem, mas é uma pena, eu não, de fato, não conheço a poesia do Mauro Brito. Agora sim, estou começando a ter contato com a poesia contemporânea moçambicana, e a intenção do canal também trazer mais escritores e escritoras de Moçambique e da língua portuguesa em geral, né? Mas percebe-se, de fato, Álvaro, nos seus poemas, essa espécie de antítese, de contradição entre momentos que são muito sublimes, muito líricos, intimistas, e aí, de repente, vem uma expressão que menciona o país, por exemplo. Esse lixo de país, esse país problemático, esse país complicado, qualquer coisa desse tipo. Então, essa contradição entre o mundo interno e o mundo externo, eu creio que é uma das suas marcas também, né? Mas você é um poeta muito jovem ainda, então também está construindo essa voz, e essa voz vai se modificando. E
Sim, É sim, sim. muito. Eu acho que é esta a sorte que que eu tenho, né? Nós tenho. Eu gosto de falar nós, às vezes eu e nós, isso é também uma das contradições, mas porque me vejo envolto a um movimento de pessoas que aspiram também a ter uma voz, de poder dizer alguma coisa que sentem. Mas é isso, né? Porque, por exemplo, eu partilhei com o Ricardo o Ardor, que é o projeto que está no Prelo, não é? E eu sinto que migra um pouco, vai migrando, já não tem a mesma característica dos projetos anteriores, e se calhar tem um outro tipo de expressão, pelo menos a nível de linguagem e de direção da voz, não é? Então, é uma coisa que vamos aprender. Estes últimos 2 meses tenho estado a ler, por exemplo, um poeta moçambicano, português, meio assim esquecido aqui a nível da nossa cegueira coletiva, né? Que é Moçambique, que é o Rui Knopfler, não é? E não sei se o Ricardo conhece, Conheço. e espantava pela forma, essa forma límpida, né? Porque é como se ele escrevesse poesia de forma lúcida, que é algo que eu não consigo, né? Essas antíteses de que falavas são as coisas que caracterizam os meus poemas e são as coisas que colocam, se calhar, menos lucidez. É como uma espécie de poesia um bocado ébria, né? Que escrevo, mas quando eu lia o Noff, eu percebia a lucidez, eu percebia, de facto, eu sentia cada palavra por palavra, e é alguma coisa que eu disse, uau, eu gostaria de poder um dia escrever desta forma, ter a coisa assim muito bem escrita, bem medida, que é essa coisa que eu infelizmente ainda não tenho, mas que busco, que é um caminho a seguir, é um espaço, é uma meta, se calhar, a alcançar. Então, é um bocado disso, né? As nossas referências não se esgotam, as técnicas não se esgotam, a voz também não se limita. E é isso que eu gosto essa possibilidade de ir agregando várias coisas ao longo do caminho. Porque, se calhar, Ricardo, se eu começasse a escrever com a ideia de que sei, isso também teria me limitado bastante. Sim, sim. Não, eu me identifico com você nesse sentido. Estava até lendo um trecho de um livro meu agora que saiu recentemente, o Teratoma, e aí estava lendo um trecho e uma das passagens falava de como eu invejo escritores realistas na prosa que conseguem fazer o personagem ganhar vida, ter essa organização na prosa, essa lucidez, e isso não acontece na minha prosa, que é também muito mais incendiada do que tem essa luz da clareza. Por isso que eu te associei um pouco na minha leitura ao Ferreira Goulart, um poeta que, se você não o conhece, eu recomendo muito que você vá aos primeiros livros dele, porque ele, obviamente, não vai te influenciar, né? Eu acho que tem uma proximidade. A gente é muito mais influenciado também por aquilo que nos é distante, né? É, Álvaro, maravilhosa conversa, né? Eu tenho conversado um pouco com literatos moçambicanos, com, por exemplo, o Lino Mucuruza, da revista Quilimar. A gente teve uma conversa lá com o grupo dele. Também conversei com o grupo Tindzila, um pouco há alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, e é sempre bom a gente fazer essa troca. E quero te agradecer a presença aqui hoje. Acho que o nosso programa aqui sirva também como introdução à sua poesia, para quem não o conhece aqui no Brasil e mesmo em Portugal, onde o seu livro foi lançado, e que você possa também ser publicado aqui também.
né? É um desejo que eu tenho aos grandes escritores de Moçambique que eu admiro. Que tal lermos mais um poema para fecharmos essa conversa? Eu leio um poema assim, não sei se me permite um bocadinho, aumentar um bocadinho de luz também, aqui acho que já estou a sentir um bocadinho de ardor nos olhos, por favor. Pode, por favor. É. Já tenho luz, já tenho luz. Eu vou ler um poema da página 89. Este tem um título assim, não sei por que razão, em língua inglesa. Chama It Doesn't Turn Back. Não sei por que razão, é muito bom. Não sei mesmo por que razão. Mas diz: repartíamos por igual a maçã, para cada pedaço, um coração. Povoávamos os lugares onde carecia a sombra e de onde hoje a luz da memória nos visita. Como num truque de mágica, penetrávamos os arcos mais secretos e o dia ia até onde consentisse a alegria. De manhã, caçávamos os pássaros com os espelhos. De tarde, os raios aéreos das laranjeiras. O sol despontava da ponta dos nossos lápis e o universo inteiro girava e o universo inteiro girava na roda das bicicletas. Meninos, está na hora do almoço. Nunca demos ouvidos à serpente. Mãe, por que Deus expulsou-nos da nossa infância? Eu marquei esse poema na minha leitura, gostei muito dele também. Essa relação mãe, serpente, maçã que você estabelece aí. Um ótimo poema mesmo. Obrigado, obrigado. Maravilha, Álvaro. Prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. O prazer foi todo meu. Então é isso, gente. Para fecharmos essa conversa, né, recomendo que vocês busquem a poesia do Álvaro. Está disponível, né, em alguns links. Eu posso deixá-los também na descrição. Deixaremos também o link para o livro, né? As pessoas podem conhecer a editora também, a editora Exclamação. Sim, sim. E voltaremos na semana que vem com outro livro, Conversas Literárias. Foi um prazer. Até lá. Tchau, tchau.